eu quero colocar 3 características essenciais para uma aliança, de modo geral. Primeiro, um representante. Segundo, a comunhão, os termos. E quem estabelece os termos? Deus, é sempre Ele. E dependendo de como este representante age nos termos estabelecidos, nós temos agora o terceiro elemento, a consequência, a recompensa ou a punição. É isso que é aliança. Então, onde encontramos a primeira aliança? Vamos recorrer à Escritura. Vamos ao Éden, preciso de você agora. Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis 2. Verso 8. Diz assim: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Onde está o representante? O homem que foi formado. Deus colocou Adão no jardim. Eis o nosso representante, que Paulo está falando lá em Romanos, e fala também em Coríntios. Pôs nele o homem que havia formado. Onde está a comunhão com Deus? E aí, eu quero lembrar você a criação do homem. Gênesis 1, verso 26 e verso 27. Quase que de cabeça, acho que você deve saber. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus colocou nessa criatura em especial, o ser humano, homem e mulher, o texto deixa bem claro isso, colocou nele uma disposição. O reverendo Lucas falou aqui sobre coração. Foi. Este coração do homem era um coração bom. Sabe o que isso significa? É até difícil a gente imaginar, porque nós estamos ainda neste processo. O Senhor colocou uma disposição, um desejo. Tudo que estava no primeiro homem, em Adão, era bom. Isso significa que Adão não pensava o que era mal. Adão sequer conhecia o mal. Se Adão pensasse, seria bom. Se Adão agisse, seria bom. Se Adão desejasse, seria tudo muito bom. A lei do Senhor estava gravada em seu coração. Ou seja, tudo que Deus define como correto, como adequação, estava no coração de Adão. Deus deu a Adão toda a capacidade para cumprir, para viver de acordo com o que ele estabeleceu. É isso que é a imagem, a comunhão com o homem, entre Deus e o homem, era uma comunhão plena e perfeita. Bom, a lei foi gravada no coração do ser humano. Então nós vemos que ao pecar, nós temos um problema ético. De onde veio a tentação? Veio do coração do homem? Não. A tentação veio externamente. Deus colocou aquele homem sob teste. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Foi Satanás? Não, foi o próprio Deus. E estavam duas árvores ali. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca este homem capaz, perfeito, com disposições santas. Ele coloca este homem sob teste. O resultado, você já sabe. Deus disse ao homem, versículo 16, por favor. E o Senhor
E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Olha que interessante. O homem saberia do seu próprio interior que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A resposta: não. Isso é um preceito externo. Deus deu a ele este preceito. Falou: Adão, aquela árvore ali, você não come. É uma proibição. Tudo que Adão desejasse seria bom, seria justo. Mas aquele mandamento externo, Deus entrega a ele como um teste, uma provação. E qual seria a recompensa desta provação? Quantas árvores nós temos no jardim? Você leu aí? 2. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Não é interessante? Qual é a punição pela desobediência? Morte. Qual é a recompensa pela obediência? Se fosse o caso, árvore da vida. Ah, pastor, peraí, isso aí é coisa de teólogo, isso aí, ó. Isso aí não tem na Bíblia. Esse negócio de que a árvore da vida é a recompensa não está escrito aqui. Ah, é? Dá um pulinho no capítulo 3 de Gênesis. Você já sabe o que aconteceu. O homem já pecou, já comeu do fruto. Deus já está ajuizando. O homem agora é conhecedor do bem e do mal. A punição está ali. Leia comigo aqui o verso de número 22. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O que o Senhor fez aqui? O homem acabou de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. É preciso impedir que ele também coma desta árvore, chamada árvore da vida. Deus impede. Verso de número 23. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra, da qual havia sido tomado. E, verso 24, depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O que foi restringido do homem? A sua recompensa. Não acreditou ainda, né? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Verso de número 7. Falando da igreja em Éfeso. Aquela igreja que perdeu o primeiro amor. Eu falei, o pastor Daniel aqui foi muito útil no seu sermão. Olha só, parece até que a gente combinou, né, pastor? Parece até que tem um Espírito Santo nesse negócio, né? Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que Adão perdeu, meu irmão? Perdeu o direito da árvore da vida. Simples. Perdeu esta recompensa. E aí sim, a gente pode pensar o que seria essa recompensa. Poderia ser um selamento de nunca cair, porque Adão foi feito bom, perfeito, sim, mas poderia pecar? Tanto que pecou. Aquele que vai ser o vencedor, no tempo do porvir, no estado de glória, nós pecaremos? Não, é uma bênção restrita ao tempo do porvir. Pode ser o fruto da árvore da vida, pode.
O fato de Adão ter sido feito bom, não significa que ele já tinha toda a plenitude, até mesmo porque Deus é infinito. Como você pode pensar que Adão já tinha todo o desfrute e gozo dos bens, onde o Senhor estava ali no Éden? Aquilo foi só o começo. Você está entendendo? A árvore da vida seria a recompensa da aliança. O desfrute de bênçãos ainda maiores. Deus fez um pacto com Adão. Quem era o representante? Adão. O que era exigido dele? Obediência. Ele era capaz de cumprir? Sim. Ele cumpriu? Não. Qual foi a recompensa? Punição. Morte. Não apenas a ele, mas a toda a sua descendência. Você lembra qual foi o primeiro mandamento que Deus deu a Adão? Sede fecundos, cresçam, multipliquem-se. Olha a descendência aí. Era o projeto ali. A ordem dada a Adão era essa. Esta é a primeira aliança que você vai encontrar um nome chamado assim, pacto de obras. Ou aliança da criação. Mas vamos ficar com pacto de obras, para a gente não ficar colocando um monte de termo e depois a gente se perder. Por que pacto de obras? Porque era exigida uma obra. Ele tinha a capacidade de cumprir? A resposta, sim, Deus deu a ele. Aquilo que Deus exigiu, Deus entregou a Adão para que ele pudesse fazer, para que ele pudesse obedecer. E aí eu quero abrir um parênteses. Você falava, eu já pensei muitas vezes isso. Se fosse eu, vou chegar no céu e vou falar, Adão, seu infeliz, por que você pecou? A gente está esquecendo de algumas coisas. Adão era o nosso representante? Sim. Adão era o melhor representante que nós poderíamos ter. Eu dou sempre esse exemplo. Me perdoe aqui a analogia ser simples, mas ela pode trazer uma ilustração boa. Bom, a grande maioria aqui está em Vila Velha, nasceu em Vila Velha, conhece bem a nossa cidade. Imagine que Deus resolva dizer assim, olha, Vila Velha, eu vou dar uma bênção gigantesca para vocês. Só que vocês precisam fazer uma coisa. Vocês precisam mandar para mim um representante que coloque 10 bolas naquela cesta de basquete. O que nós deveríamos fazer? Nós vamos juntar todo mundo aqui, gente, quem é o melhor jogador de basquete que nós temos aqui em Vila Velha? Não seria isso? Eu acredito, na minha pouca experiência, que eu acho que o Anderson Varejão é o melhor capixaba aí para poder nos representar. O cara joga na NBA, né? Então, nós mandaremos quem? Anderson Varejão. Vai lá, filho. Vila Velha conta com você, meu filho. Ele chegou lá, jogou 1, 2, 3, 4, acertou a 9ª, chegou na 10ª, perdeu. Quem diria para Anderson Varejão, Anderson, eu no seu lugar faria as 10. Alguém diria? Não, porque ele era o nosso melhor. Então, meu irmão, fala de Adão, mas não. Fala dele não. Adão foi criado com disposição santa, coisa que eu e você não conseguimos nem imaginar. Pensa num mundo onde não tem pecado, é difícil. Uma vez lá na igreja eu falei isso. Aí falei assim, quer ver como é que o negócio é difícil de pensar? Irmãos, lá no céu vai dormir homem e mulher, tudo junto. Eu, hein, pastor, você está doido? Eu falei, está vendo aí, ó? Viu como é que o pecado ainda está em nossa mente, até quando pensamos no porvir? Nós consideramos o quê? A malícia, consideramos o pecado ainda. Está entendendo, meu irmão? Esse pacto que eu acabei de falar é o pacto de obras. Vamos conceituá-lo para a gente poder solidificar? O pacto de obras é a aliança feita por Deus com Adão no Éden, antes da queda. Esse pacto exigia que Adão
não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele violasse essa condição, ele morreria. Se obedecesse, receberia a vida eterna. Consequências desse pacto: seu pecado afetou a todos, porque ele pecou como representante do povo na aliança. Toda a criação agora está sob maldição. Maldita é a terra por tua causa. Ou seja, ele representava não apenas os homens, representava também toda a criação. Todos nascemos em Adão, sob a ira vindoura. Como diz Paulo em Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. E muitos aí significa todos. Adão pecou.